Senhor, povo de Deus. Nós chegamos aqui na 12ª lição desse trimestre que traz essa série de lições. Eu acredito que foi uma das nossas melhores séries de lições, pois trata de um assunto tão urgente, tão presente e tão atual, e o quanto nós precisamos voltar e aprender tudo que diz respeito sobre este assunto, que é a oração. E nesta lição de número 12, o tema dela, o assunto é a oração de Paulo pelos Efésios. Esta oração de Paulo pelos Efésios é uma das coisas mais poderosas e profundas que, a partir do momento que comecei a compreender a cerne, comecei a compreender o sentido, a espiritualidade contida e o que Deus quer nos transmitir com relação à oração, a minha vida tem mudado até aqui. E eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com você isto. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento, esta oportunidade, esta grande missão que o Senhor coloca em minhas mãos como mestre, como professor, como instrutor da Tua Palavra. A minha oração hoje, Senhor, é a mesma que Paulo faz nesta 12ª lição. É para que o Senhor venha abrir os nossos olhos e nos dê entendimento profundo da Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor venha arrancar todas as escamas e que esta pessoa que está assistindo este vídeo aula, esta pessoa que está neste momento, meu Deus, atenta a esse ensinamento, eu oro para que os olhos espirituais dela sejam abertos e no Teu espírito de revelação e de conhecimento esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Vamos então aqui no texto do dia, que também a gente chama de um texto de ouro da lição bíblica. Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A síntese desta lição é a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Eu destaquei aqui nessa síntese essa palavra, um marco de ousadia. Por quê? Porque quando nós quando nós iniciamos a nossa intimidade com Deus através da oração, nós aprendemos a ser ousados, nós aprendemos com o Espírito Santo ir muito além daquelas orações repetitivas e entramos num patamar mais profundo. E a oração, ela tem uma influência tão poderosa que ela ultrapassa as barreiras geográficas e físicas. Vamos então ao texto aqui do livro de Efésios, que diz assim, no versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo, pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração,
a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aí no versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bem. Na introdução desta lição, diz o seguinte: Paulo, na prisão em Roma, provavelmente levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras e reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. E essa oração que nós estamos estudando agora, neste domingo, iniciamos na semana e estamos aqui neste domingo estudando esta oração de Paulo. Só alguma coisa para você entender, na Bíblia Sagrada, que em Éfeso, Paulo teve uma intensa batalha espiritual que fez com que aquela cidade, que fez com que aquelas pessoas, elas se voltassem para Deus, e ali surgiu uma igreja pujante, uma igreja ativa, e você vai ver Paulo aqui escrevendo uma das cartas mais profundas que eu considero, uma das cartas mais profundas escritas de Paulo, está endereçado à igreja de Éfeso, né? E se você estudar esta epístola, essa carta, com profundidade, você vai descobrir muitas coisas, principalmente relacionadas à oração, à guerra espiritual que envolve oração. Do começo ao fim, você vai ver Paulo falando sobre princípios para nós enfrentarmos uma luta espiritual que não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e contra potestades. Pois bem, vamos então aqui no ponto de número 1, a oração ousada. Diz o seguinte: o cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e o amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até as outras igrejas da região, como Laodiceia, por exemplo. Então Paulo, ele escreve essa carta, a preocupação aqui de um pastor com o estado espiritual das suas ovelhas, com um mentor com aquelas pessoas. Para você ter uma ideia, todos sabem que naquela época o sistema de comunicação era muito precário. Não é como hoje, que nós temos a internet, podemos falar mesmo no meio desse fator epidêmico, nós podemos conversar com você, nós podemos ministrar a palavra para você de Deus em estação remota. Mas naquela época de Paulo não tinha isso. Mas havia uma coisa
que Paulo, mesmo com toda essa dificuldade, Paulo estando preso, ele disse: olha, eu posso estar preso, mas a palavra não está não está presa. Então isso é uma importante lição para nós nesse tempo. Nós como professores, pastores, líderes, muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer nada porque os nossos templos estão fechados. Podemos sim, podemos ser testemunhas fiéis do Senhor no tempo em que nós estamos vivendo. Podemos sim levar as pessoas através de um púlpito chamado internet a esperança de Deus. E aqui vamos dando continuidade. Eu coloquei aqui: a oração transcende o espaço geográfico. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por vocês, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Então o que eu destaco aqui é que a oração, ela transcende o espaço geográfico. Não somente o espaço geográfico, ela transcende o tempo e as gerações. Numa das nossas lições passadas, eu mostrei dentro da palavra de Deus que quando Ana orava para Deus lhe dar um filho, ela colocava aquele filho como iria consagrar aquele filho ao Senhor. E Ana, mesmo nas suas limitações, ela orava a Deus pedindo um filho, mas Deus não deu apenas um filho, Deus deu um líder, deu um profeta para uma nação que tanto precisava num dos momentos mais críticos que estava vivendo, que estava passando aquela nação. Então, essa oração de Paulo, ela transcende o espaço geográfico. Quando nós estamos orando, às vezes eu tenho me deparado com situações que eu oro por pessoas que estão dentro de uma UTI, eu oro por pessoas lá do outro lado do mundo, na Rússia, eu oro pela igreja na China, eu oro por pessoas em lugares tão diferentes. Então o que acontece? O que eu quero mostrar para você é que a oração, ela transcende o espaço geográfico. Só para ilustrar para você isso, tempos atrás tinha um missionário que ele atuava numa daquelas regiões da África, e ele precisava ir de um lugar para o outro buscar suprimentos, e a estrada por onde ele transitava era uma estrada muito perigosa. E o que ele fez? Ele pediu, né? Ele foi a caminho e ele descobriu que existia algumas pessoas seguindo ele, mas ele continuou ousadamente orando e pedindo a proteção de Deus. E quando chegou um determinado momento, o carro que ele ia quebrou. E depois, para sua surpresa, aparece um grupo de pessoas que ajudaram ele a sair daquele caminho. E quando ele chegou ao seu destino, ele chegou em paz, depois voltou para sua casa em paz. E tempos depois, quando ele estava na igreja, e uma daquelas pessoas que estavam seguindo ele, se converte e fala para o pastor o seguinte: pastor, naquele dia nós íamos assaltá-lo e matar o senhor, mas nós não conseguimos fazer porque tinha um grupo todo vestido com roupa camuflada, era um destacamento, era um batalhão de soldados ali próximo do Senhor, e nós não conseguimos fazer aquilo. Quem era aquele grupo? E aí o pastor sorriu e disse: era o anjo do Senhor. Pouco tempo depois, aquele pastor ele volta para
o seu país de origem, e ele ouve um outro testemunho de alguém, né? Aliás, ele conta o seu testemunho na congregação, e de repente alguém se levanta, é uma irmã, né? E ela disse que naquele momento o Senhor trouxe na sua mente para orar por alguém que estava lá na África, e Deus revelou para ela a localidade. E aquela pessoa imediatamente começou a orar, orou em línguas, e foi exatamente no momento em que o pastor estava na estrada e Deus mandou aquele destacamento de anjos. Então, quando você está orando, seja lá por quem, aonde está, a oração transcende o espaço. Nesses dias que nós estamos orando por uma ação de Deus dentro do Brasil, no Brasil, nas instituições, você pode estar em Porto Velho, em Goiás, em São Paulo, mas a sua oração, ela não consegue, ninguém consegue deter a sua oração, porque ela transcende o espaço geográfico. Olha só, ponto de número 2, de joelhos é melhor. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes e, impondo-lhes as mãos, orar. Mas ele está preso. Como é que ele vai fazer isso agora? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com a fé inabalável. Então, olha só, Paulo, ele estava, como eu já falei aqui, geograficamente preso, distante dos irmãos em Éfeso, mas ele sabia que através da oração ele poderia alcançar, como se ele estivesse lá junto com os irmãos ali naquela reunião, naquela casa, naquele lugar, ministrando a palavra de Deus. Então, Paulo diz assim: eu me coloco de joelhos. Vejam vocês que os judeus de então não era costumeiro a oração de joelhos, né? Quando oravam, eles ficavam de pé e erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão de joelhos e clamou. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, que a posição como você ora, ela não é tão importante, certo? Alguém diz: eu posso orar muitas vezes deitado na cama quando eu não consigo estar de joelho? Pode. A palavra do Senhor diz assim: quero que os homens orem em todo lugar. Você pode orar no ônibus, no metrô, você pode orar dentro do avião, você pode orar no momento em que você estiver numa entrevista de emprego, você pode fazer aquela oração, você pode orar quando você está no banheiro tomando banho, você pode, em qualquer lugar você deve fazer desse lugar oração. Mas o que acontece quando Paulo, ele diz assim que ele se coloca de joelhos fala de humilhação, né? Tem até o hino que diz: de joelho é melhor, né? Então, de joelho você está se humilhando, é um gesto físico, é uma expressão corporal onde você está se humilhando diante da presença de Deus. Então, Paulo, para demonstrar isso, quebrando um pouco aqui a rotina dos judeus, ele diz: olha, vou me colocar de joelho, porque o que eu quero pedir para vocês é algo poderoso e tremendo. E aqui nós vemos a ousadia de Paulo. A maturidade do apóstolo o leva a usar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. E uma das coisas que ele diz aqui, ele fala aqui no capítulo 1, versículo 16, ele disse: não cesso de dar graças
a Deus, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Quantos cristãos precisam fazer todos os dias essa oração? A oração de Paulo, para que o Senhor te dê sabedoria, te dê revelação com relação ao conhecimento dele. Tem muitas pessoas que elas vivem o jardim da infância, da vida espiritual. Elas não conseguem ainda sair do leite, elas não conseguem sair dos primeiros rudimentos da fé. Você precisa adentrar um pouco mais além. E a minha oração hoje é para que o Espírito Santo venha iluminar os olhos do vosso entendimento. Quando nós falamos sobre fé, nós falamos de entendimento. E é através da palavra que nós vamos ter entendimento de Deus. Quando nós olhamos a questão, Paulo dá uma coisa aqui tremenda. Ele diz assim, em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz, o Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo traz uma revelação aqui fantástica. Ele diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Preste atenção, mas lá no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam só, prestem atenção, Paulo traz aqui um entendimento que muitos irmãos, que Daniel veio descobrir depois com 21 dias de oração. E Paulo dá um entendimento aqui dizendo o seguinte, olha, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas lá nos lugares celestiais existem principados, potestades, corja de demônios que estão ali em espreita para impedir que a resposta chegue até onde você está. Você está entendendo porque a oração, muitas vezes, ela se reveste de uma verdadeira guerra espiritual para que você traga a vontade de Deus à terra. Olha o entendimento que eu estou trazendo para você. Por que Jesus orou dizendo assim, ensinou seus discípulos a orar dizendo assim, olha, seja feita a tua vontade como é feita lá nos céus, assim na terra como nos céus. Ou seja, você acha que a vontade de Jesus, a vontade de Deus é feita na terra assim, tranquilamente? Negativo. Se a vontade do Senhor fosse feita na terra como é feita nos céus, a nossa terra, a nossa cidade seria de paz. Você acha que a vontade do Senhor está sendo feita no meio de toda essa opressão que está acontecendo no nosso Brasil? Não. Irmão, nós precisamos ter entendimento que o Senhor está nos chamando a interceder, Vamos seguir aqui então. Primeiro pedido de Paulo. O primeiro pedido que ele faz na sua oração é para que os crentes sejam fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Todos os dias nós precisamos ser fortalecidos por Deus no nosso homem interior. E esse fortalecimento vem através de quê? Da oração. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, nós recebemos mais fortalecimento, nós recebemos mais graça de Deus, nós recebemos mais do poder de Deus. Se você ora pouco, menos poder. Se você não ora nada, nenhum poder. Mas se você ora muito, é muito poder na sua vida.
Mas para que o poder? Para que poder? A palavra poder ela quer dizer dunamis. No grego quer dizer dunamis. É o poder de o mesmo poder que é usado por uma bomba. E esse fortalecimento alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. Nós precisamos de poder. Poder de Deus para nós suportarmos esses dias maus que estamos vivendo. Dias de tristeza, desapontamento, depressão, angústia. Você precisa do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus para que os propósitos de Deus sejam cumpridos na sua vida. Você precisa do poder de Deus para que os desejos, os teus desejos estejam alinhados com os desejos de Deus. Então todo o nosso ser, na integralidade, precisa do poder de Deus. O homem interior é o ser interior que move e faz alguém o que é. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Você lembra de Sansão? O que fortalecia Sansão não era a sua musculatura nem o seu cabelo, era a presença do Espírito, poder de Deus dentro de Sansão. E quando nós andamos na carne e não no Espírito, o nosso homem interior fica fraco. O nosso homem interior não resiste uma depressão, não resiste uma angústia, não resiste uma tentação, não resiste nada porque não está fortalecido. E a palavra do Senhor é fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fracassos. Enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas vão muito além das nossas possibilidades falíveis e limitadas. Vamos ver o que diz lá no Salmo 59, versículo 17. Vamos ver lá no Salmo 59, versículo 17, aí na sua Bíblia. Leia comigo aqui, Salmo 59, versículo 17. A ti, fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Então Deus é a minha fortaleza. Quando você se aproxima de Deus, você fica forte para as investidas de Satanás. Eu me lembro agora, olhando essa imagem aqui, quando Davi diz assim: fortes touros me cercaram, mas no nome do Senhor venci. Ou seja, esses touros, ele estava falando uma linguagem metafórica. Esses touros, logicamente, são demônios, entidades espirituais que atacam você e no intuito de te destruir, te abater. E você precisa estar fortalecido. Uma terceira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que estar sempre conectados com a fonte geradora. Eu me lembrei aqui dessa ilustração e eu trouxe essa ilustração. Você já viu quando o seu aparelho celular chega... tem alguns celulares que vão até 12%. O meu, por exemplo, até 5%. Mas com 5%, se eu der uma ligada nele, ele descarrega. Tá? Então nós não podemos caminhar com o nosso celular com a bateria fraca. Vai chegar uma hora que ele vai descarregar. Nós temos que estar conectado com a fonte.
Da mesma forma, na vida espiritual, nós temos que buscar estar conectados com Deus, que é a nossa fonte. Você não pode, a sua vida espiritual não pode estar em stand-by. Você tem que estar conectado com Deus. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muito bem, nós chegamos ao final desta importante lição para nossa vida. E vamos orar que Deus possa fortalecer você, que o Espírito Santo possa dar a você fome pela oração e ter uma revelação mais profunda de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que o Teu Espírito esteja agora consolidando esta palavra no coração desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos ao final desta importante lição. Quero pedir que você deixe a sua curtida, o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu acredito que elas serão também abençoadas. Deus nos abençoe, fique na paz e na graça de Jesus.